Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 28. Que gostoso louvor hoje, hein? Que bênção. Vamos lá. Versículo 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como ele já havia dito a vocês. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor estava. Aleluia, ou jazia, está aparecendo aqui no nosso telão. Glória a Deus. O capítulo 28 de São Mateus fala a respeito da ressurreição de Jesus. E é interessante que todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, retratam essa história. E em cada um dos evangelhos a gente consegue achar alguns detalhes muito importantes acerca deste fato tão precioso que marca a nossa história cristã. Mateus, ele fala de um detalhe. Você vai lá em Marcos e lê a mesma história. São Marcos revela outros detalhes neste momento. Você vai lá em Lucas, o doutor Lucas também retrata mais alguns detalhes, mais algumas pérolas. E João, ele já conclui a respeito da ressurreição de Jesus com outros detalhes mais ricos. O fato é que em todos os 4 evangelhos está afirmado que esse Cristo ressuscitou. Nós sabemos que existem muitas religiões, muitas, e a religião não é ruim, de toda ruim. A religião tem o seu lado bom. Na verdade, toda religião, quando ela se inicia, quando ela é organizada porque o seu líder, aquele quem está criando esta religião, ele fez um ato heróico, alguma coisa de bom, e em função disso dá-se uma religião em nome daquele profeta, daquele líder. Mas olha que coisa interessante, estudando a história de toda a nossa geração, e juntando com a história bíblica, de todos os profetas que, de alguma maneira, fundaram uma religião, todos eles, com a exceção do Cristo nosso Senhor, todos eles têm uma lápide, têm uma placa, têm um túmulo, têm um jazigo. O único que não tem placa e nem lápide, e o jazigo está vazio, é o meu e o seu Cristo, é o meu e o seu Senhor. O que isso significa? Que aquele que fundou o cristianismo está vivo, e estando vivo, faça presente neste dia, aqui neste lugar, e aí na sua casa. É por isso que quando nós começamos a folhear a Bíblia, a ler a Bíblia, nós encontramos lá que todas as vezes que os servos, os filhos de Jesus, reúnem-se para adorá-lo, ali ele se faz presente. É a palavra de Deus quem diz isso. Eu não vi em outra religião, eu não sei você, é que todos aqui já nasceram no cristianismo, né? Com exceção de mim, que só o berço era cristão, que o cara lá era só o sangue de Jesus, precisava nascer de novo. Mas todas as religiões, elas, quando reúnem-se, por mais que vão fazer alguma coisa de bom, e fazem,
ainda existe aquela lacuna vazia, que o seu líder, ou aquele a qual eles estão trazendo à memória, já foi sepultado, cremado, ou o fato é que este não existe mais, e não há mais nenhuma expectativa de reencontro com este. Mas com o nosso Jesus há expectativa de reencontro. É por isso que eu estou te convidando para vir para o culto presencial, porque há uma expectativa de vir e encontrar com Ele. Mas pastor, Ele não está aqui. Está aí, é bom, mas Ele também diz que é bom, é suave, que os irmãos se encontrem e vivam em comunhão. Isso alegra a alma, e uma alma alegre formoseia o rosto. Aleluia! Há uma diferença naquele que serve a Jesus, ou naquele que simplesmente se detém a uma religião. Quem nunca aqui de nós já ouviu de outro alguém, falou: cara, eu olhei para você, ou mulher, eu olhei para você, tem alguma coisa diferente em você. Você passou lápis, batom, você fez a barba, cortou, tem alguma coisa diferente em você, alguma coisa, é esse Cristo vivo, é esse Cristo vivo, porque Ele alegra a sua alma, Josi, e a alma alegre traz brilho ao rosto. Você está aí comigo? Você pode glorificar a Jesus? Amém, amém. Você quer ver um exemplo de que Jesus é vivo mesmo? Todas as vezes, irmão, é impressionante, todas as vezes que eu vejo a Jaque, que está lá no fundo, a gente chama ela carinhosamente de Quinha, todas as vezes que eu a vejo, eu me lembro dela trabalhando no nosso encontro com Deus, no nosso ambiente lá de encontro. Todos os irmãos aqui já foram e sabem como é que o negócio é bênção. E eu vejo a Jaque lá, sabe de que maneira? Sorrindo, alegre e feliz, porque todo mundo está comendo a sobremesa que ela fez. Isso não é Jesus, irmão? Isso é de Deus. Todas as vezes que eu me lembro da Jaque, eu lembro daquela galera falando, né, nos bastidores: que bolo, e eu vou confessar um pecado, irmão. Eu só tenho ido ao encontro com Deus por causa da sobremesa. Eu estou brincando com você assim, simplesmente para você entender que esse Jesus que nós servimos, pelo qual nós estamos aqui, Wagner, nesta manhã, Ele ressuscitou e vive. E se Ele ressuscitou e vive, Ele transmite vida para nós, Ele transmite vida para você, e nós precisamos discernir isso. Esse texto que nós lemos fala de um assunto extremamente delicado e muito importante. Fala sobre morte. Fala da morte de Cristo. Quando nós vemos a biografia de Jesus no seu ministério terreno, trabalhando, discipulando aqueles homens, fazendo milagres, curando as pessoas, frutificando, gerando riqueza por onde passava, libertando o povo da miséria. E aí nós vemos nessa mesma biografia, este mesmo povo o crucificando, levando à morte. Gera em nós uma inquietação e estranheza, não sei você, mas gera em nós uma certa inquietação. Esse texto fala da morte de alguém que apenas fez o bem. Não estou querendo justificar aqui, porque a morte não é tarefa fácil para ninguém. Mas às vezes quando morre alguém, e essa pessoa morre porque ela fez alguma coisa de mal, eu não sei, parece que na nossa consciência não pesa tanto. Vem aquele senso de justiça humana, né? Morreu porque
mas é uma justiça humana falha, pecaminosa e errada. Mas quando se trata de Jesus, essa mesma justiça quer aflorar em nós, sim ou não? Esses infelizes mataram Jesus, Jesus fez tudo de bom, Jesus em momento algum fez mal para eles, e eles mataram a Jesus. Por que essa inquietação é gerada em nós? É porque nós não sabemos lidar com a morte. O ser humano, de certa forma, depois da queda do Éden, do pecado, entrou na vida do ser humano aquilo que não estava programado para ele, que é a morte. Quando eu e você, nós fomos feitos lá em Adão, não era para participarmos da morte, mas o pecado de Adão e Eva gerou a morte. E agora todo ser humano originário do Adão e da Eva, todos esses agora padecem da morte. E quando nós precisamos enfrentar a morte é muito estranha, nós não sabemos lidar com isso. Quem nunca foi num velório de um ente querido, e você leva algum tempo para chegar até o caixão, você fica ali, com aquele sentimento, pensando o que dizer, o que falar, mas não precisa dizer nada, nem falar nada, porque quem está ali não ouve mais. Mas nós não sabemos lidar com isso, com o ente querido que ficou. Como é que eu vou dar uma palavra para ele? O que eu vou dizer? Sim ou não? É só comigo que acontece? Isso porque nós não sabemos lidar com a morte. Mas quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós começamos a entender que a morte de todo não é o fim. A Bíblia diz e deixa muito clara que existe uma eternidade para o ser humano, seja ele pecador ou santo como você. A eternidade é para todos. Mas nós sabemos que em algum momento todos nós vamos ter que lidar com esse processo da morte. E como aprender a lidar com isso? É entendendo que aquele em que eu e você confia venceu a morte. Você está aí comigo? Como é que eu lido com a perca? Como é que eu lido com esse sentimento que às vezes, né, principalmente nesses dias de pandemia, tem assolado muitas pessoas, a morte? Como é que eu me resolvo com relação a isso? É crendo no poder da palavra de Deus, é crendo e tendo o conhecimento de que aquele que deixou isso tudo registrado para mim e para você, ele venceu a morte e vive. Aleluia! Jesus venceu a morte, Maomé não venceu a morte, Buda não venceu a morte, Papa algum venceu a morte, mas Jesus venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! E não apenas ressuscitou, ele vive e está em mim, está em você. Como é que eu descubro isso, pastor? É mergulhando na sua palavra. É por isso que eu estou apelando a você, meu irmão, que já pode, venha para o culto presencial. Você que nos assiste neste dia e talvez está aí preocupado, ansioso, oprimido, está com excesso grande de futuro, preocupado com o futuro, ei, o dono da vida está presente. Aleluia! O que é excesso de futuro, pastor? É a ansiedade. A ansiedade gera um excesso de futuro. Eu fico pensando sempre no que vai acontecer amanhã. Amanhã vai acontecer isso. Nem aconteceu ainda, mas amanhã vai acontecer. Pode acontecer. Olha como estão as coisas. Eu posso morrer. É por isso que o momento em que nós vivemos chama-se presente. Porque o presente é uma dádiva de Deus. Então você viva o presente com Cristo Jesus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O tema dessa passagem é
o vencedor da morte, Jesus. E eu quero discorrer aqui em alguns versículos rapidinho com você, para que você compreenda biblicamente sobre o que eu estou dizendo. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. Então aquela conversa de que mataram Jesus, como eu disse no início, que gera em nós um sentimento terrível, isso é falso. É mais uma das estratégias de Satanás para gerar em você um temor que, quando na verdade Cristo já colocou como autoridade sobre você. Ninguém teria poder de matar Cristo. Ninguém teria esta capacidade, tamanho poderio para matar o Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele mesmo se entregou por nós. Não sei se você compreendeu. Jesus se entregou, morreu por você. Ele mesmo. Ninguém teria. Ah, pastor, mas irmãos, fala sério, nós estamos falando aqui do autor da vida. Ele se entregou por nós. Em João capítulo 11, se puder publicar, Tom, por favor, Leila, capítulo 11 e o versículo de número 25, Jesus já havia declarado, olha lá: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eita! Traz aqui, filho. Obrigado. Obrigado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você? Em Adão nós morremos. No pecado de Adão, realmente nós morremos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado gerou uma morte, a morte espiritual da humanidade. Mas o autor da vida diz: ei, eu sou a ressurreição, eu ressurgi, eu sou a vida. E se você crê em mim, ainda que esteja morto pelo pecado, ainda que esteja morto por esses bombardeios que estão na sua mente, ainda que você esteja morto espiritualmente, ainda que você esteja morto fisiologicamente, ainda que você esteja morto emocionalmente, ainda que esteja morto, se crer em mim, viverá. Foi por isso que eu comecei dizendo para você que o Cristo que nós servimos, que muitas pessoas chamam a religião dos crentes, é forte mesmo, irmão. Essa seita é uma bênção. É porque quem lidera, quem governa, quem dirige, quem controla, está vivo. A morte não pôde detê-lo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A ressurreição de Jesus Cristo, queridos, não apenas comprovou essa declaração que ele fez, mas mostra que todas as demais declarações de Jesus são verdadeiras. É por isso que você tem que crer em Jesus. É por isso que você que não entregou a vida a Jesus ainda precisa entregar. Se você fazer isso, nós cantamos aqui que quando nos apresentamos diante de Deus com o coração quebrantado, contrito, isso toca o coração de Deus. Tocando o coração de Deus gera arrependimento em nós. O arrependimento sendo gerado em você, a porta ou as portas do seu coração são abertas e ele entra. Ele entrando, ele faz morada. Ele fazendo morada, a luz acende, as trevas se dissipam, a vida entrou, chegou. Aleluia, glória a Deus.
João capítulo 10, versículo 17. Olha o que o próprio Jesus já havia dito: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O que significa, meu irmão? Não foi a morte que matou Jesus. A morte não teve poder de matar Jesus. Eu estou dando para depois tornar a tomá-la. Quando Jesus ele se dá naquele ato sacrificial, isso foi para que eu e você estivéssemos aqui hoje, dizendo: bendito seja o teu nome, Jesus. Eu decido te seguir. Eu decido ser um discípulo genuíno do Senhor Jesus. Eu decido ser um cristão autêntico, um crente canela de fogo, Josi. Eu decido, porque nem mesmo a morte pôde aprisioná-lo, detê-lo. Ele se entregou por mim. Procure aí todos os líderes religiosos, qual deles se entregou por você? Qual deles deu a sua vida por você? O Maomé, o Buda deu a vida por mim, deu a vida pela religião. Agora então me responda: qual deles depois de fazer isso foi lá e devolve, porque é minha, isso não pode me deter, fiz isso para que você viva? Qual deles? Nenhum, porque eles não puderam voltar, não poderão voltar, mas Cristo está presente nos nossos corações. Ele vive, está presente. É por isso que eu insisto com você que está aí em casa e que não entregou a sua vida a Jesus ainda, entregue a vida a Jesus, e você vai ver a vida renascendo dentro de você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A morte não matou Jesus, meu irmão, Ele a deu por nós. Abra sua Bíblia lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler versículo 3. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 3. Olha o que diz: aleluia. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você entendeu? Paulo aqui ele diz: Cristo morreu por nossos pecados. Morreu por quê? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, fato, verdade. Mas ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, Ele ressuscitou. Aleluia. Eita! Glória a Deus. Esse é o meu Jesus. Esse é o seu Jesus. Não tem nenhum outro que fez tamanha façanha. Nenhum outro teve este poder, esta capacidade. Nenhum outro. Mas o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós seguimos, o Cristo que nós adoramos, o Cristo que nós permitimos entrar no nosso coração, Ele se entregou pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, Ele reassumiu a vida plena dEle, para dizer para você: ei, pelos seus pecados eu morri, então te perdoei, então agora você precisa viver comigo.
Se Jesus quer que você viva com Ele, por que é que você anda tão distante dEle? Se Cristo fez um ato tão maravilhoso de amor, por que é que você tem andado distante dEle? Por que é que a ansiedade, a opressão, a depressão tem sido mais forte em você? Nesse domingo, através dessa palavra, que diz sobre o Cristo, aquele que venceu a morte, o vencedor da morte, eu quero afirmar com toda a fé que há em meu coração, Ele está vivo, e quer mudar esse ambiente de trevas na sua vida. Ele venceu a morte, aleluia, glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 2 e o versículo 24, o apóstolo Pedro, ele pregou ali no dia de Pentecoste, e ele pregou acerca da ressurreição de Jesus, e ele dizia: olha, Jesus, Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que a morte retesse Jesus, não era possível que Jesus fosse retido pela morte. É impossível reter o autor e consumador da nossa fé, é impossível reter o autor da própria vida. Esse é mais um texto simplesmente para afirmar para mim e para você que o nosso Cristo vive. Como diz aquela canção, que se Ele vive, Flávio, posso crer no amanhã. Eu posso. Então, ao invés de eu ficar com excesso de ansiedade, preocupado com o amanhã, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive hoje. É hoje que Ele vive. Não estou dizendo a você que nós não somos pegos nos contrapés da vida, que nós não enfrentamos esses tipos de lutas, de opressão, ansiedade, preocupação. Isso é inerente do ser humano, mas a Bíblia diz que nós temos um remédio para isso, e chama Jesus, a própria vida. Aleluia. Então nós temos que abraçar o Evangelho. Os 4 evangelhos dizem que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive. Aleluia. Jesus, Ele não venceu a morte apenas, meus irmãos. Jesus venceu a morte e o inferno. Mateus capítulo 16 e 18, Jesus já havia feito uma promessa à sua igreja, dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, as portas do inferno, o inferno tem portas, e não é uma porta, são várias portas. O medo pode ser uma porta que te leve ao inferno. O pecado também é outra porta. O inferno tem muitas portas, mas a Bíblia nos garante que quando Jesus edifica a sua igreja, nós que aqui estamos, você que talvez está aí na sua casa juntamente conosco, ligados no mesmo Espírito, quando Jesus edifica esta igreja, Ele também deixa bem claro para ela: as portas do inferno não prevalecerão. O que nos garante isso, hein, Gerson? O que de fato faz nos crer nisso, nos dá garantia? É que quem disse isso, ao terceiro dia ressuscitou e vive, e está presente. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas o meu coração enche-se de alegria, entusiasmo,
enche de expectativa. Os dias são maus, é verdade. Pandemia, coronavírus, quarentena, trabalho, a renda baixando, a economia em colapso, as pessoas se colapsando. É verdade, tudo isso está acontecendo. Mas o vencedor da morte me garantiu, Ele me garantiu uma eternidade ao seu lado. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 diz: o Cristo ressuscitado e vencedor da morte e do inferno, Ele disse a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. Esse texto aqui já poderia ter acabado aqui, irmão, mas não acaba não. Olha o que ele diz: aleluia, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irineu, eu tenho, Jesus tem as chaves da morte. Lembra? Se no inferno tem portas, tem chaves. Eu tenho a chave da morte e do inferno. O que isso significa? Você só vai para o inferno se você quiser. E eu quero encerrar essa palavra aqui. Você só vai para o inferno se você quiser. Como assim, pastor? Quem tem a chave você já sabe. Jesus tem a chave. E Ele está vivinho, vivo entre nós. E você acha que Ele quer que você vá para o inferno? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Por que Deus não tem prazer na morte de um ímpio? Porque o ímpio decidiu ir ao inferno. Então Deus não sente alegria nisso. Mas se o texto está dizendo que Ele tem a chave da morte e do inferno, ainda há uma esperança para você que vive. Ainda há uma esperança para você que está distanciado de Jesus. Ainda há uma esperança para você que não entregou a vida a Jesus. Ei, entregue a vida a Jesus e entre no céu pelas portas. Aleluia! Entregue a vida a Jesus e Ele vai fechar a porta do inferno e você não vai para lá, você vai para o céu. Aleluia! Oh, aleluia! Entregue a vida a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o vencedor da morte e do inferno. Aleluia! Jesus Cristo é o grande vencedor. Jesus Cristo é o grande vencedor. Aleluia. É por isso que você não pode ficar distante de Jesus. Não, você não pode ficar distante de Jesus. Está difícil, pastor. Está muito complicado, pastor. Ei, eu sei. E por que é que eu sei? É que a Bíblia já me disse que isso aconteceria, que nos últimos dias o mundo ia entrar em colapso. Isso não é surpresa nenhuma para mim, não deveria ser para você também, mas se está sendo, creia, há uma esperança para você. Há uma esperança para nós. Romanos 4, versículo 25, eu quero convidar você para ficar de pé. Aleluia. Fique de pé aí também na sua casa, se puder, é claro. Romanos capítulo 4, versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo afirma. Ele afirma que Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Entregues
entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Somos justificados pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Somos justificados pelo grande vencedor da morte, do inferno, Jesus. Você pode aí no seu lugar fazer uma oração de agradecimento a Ele. Você que está se sentindo confrontado com essa palavra, e talvez aí no seu lugar está inquieto, fazendo-se várias perguntas. Você pode nesse momento falar com Deus assim: olha, Jesus, me ajuda. Se a morte não teve poder de detê-lo, se o inferno não teve poder de detê-lo, quem é o meu coração para se endurecer diante de tamanho poder, diante de tamanho amor? Ajuda-me na minha incredulidade, Jesus. Ajuda-me nesses montes de dúvidas que surgem dentro de mim, esses montes de perguntas que afloram a minha mente. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me a me entregar ao Senhor, a verdadeiramente me entregar ao Senhor Jesus, e a partir de hoje viver a vida plena, a vida de Cristo em mim, o vencedor da morte. Faça essa oração. Aleluia. Jesus Cristo é o grande vencedor da morte, do inferno e de Satanás. Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 27, ele diz: olha, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vitória se dá por Jesus, Well. A sua vitória, pastor Arlete, se dá por Jesus, o vencedor da morte. Você pode adorá-lo aí no seu lugar. Você que está em casa, estava distante de Jesus, ouviu essa palavra e algo começou a acontecer dentro de você. É o autor da vida se movimentando. Arrependa-se, reconcilie-se com Jesus. Já agende o seu culto para o próximo domingo. Já agende a sua presença. Não fique de fora, venha. O autor da vida quer ver você vivo, quer ver você manifestando vida, e vida em abundância. Aleluia.